Olá, amigos do canal Pequeno Marceneiro Dicas. Vou fazer um vídeo aqui bem simples. Isso aqui é um móvel de loja mesmo, desses bem ruim mesmo, mas é só para eu explicar o porquê que a gente faz certas coisas em montagem, né? É uma dica para quem é iniciante mesmo, tem uma ideia de começar a mexer com MDF, com móveis, né? Então vamos lá. Uma dica boa, né? Eu vou aproveitar no caso, que é um móvel pronto de loja, né? Desses bem ruim, mas é só para explicar para vocês algumas dicas que podem ser úteis na fabricação do móvel próprio de vocês, ó. Uma das dicas boas daqui, ó, esse espaçamento lateral, essa diferença que a gente deixa. Por que a gente não faz o tampo alinhado aqui, né? Porque muitas vezes na hora que você vai alinhar, às vezes uma peça dessa, quando a gente corta, né, ela pode ficar meio milímetro ou menos de meio milímetro com uma pequena diferença, né? Aí o que que acontece? Se ficar esse meio milímetro quando você alinhar aqui, ou uma unha que seja, fica uma coisa feia, né? Por mais que você tente alinhar, às vezes fica uma coisa, vai ficar uma coisa feia. Então, ele esteticamente, essa sobra que fica aqui, ó, ela é mais agradável à vista, tá? Ela é mais agradável, como esse avanço para frente também aqui no tampo, ó, tá? Também é mais agradável do que você largar alinhado. Então, tanto do lado quanto aqui, é bom você largar ele alinhado, né? Aqui no fundo, né? Esse é um móvel que não tem fundo, mas se tivesse fundo, por exemplo, seria embutido lá. Então aqui ele já pode ficar rente ou pode passar um pouquinho também, não é um problema. Então essa questão de quando você planejar o plano de corte dos seus móveis, depende, cada móvel é um móvel, né? Vamos pensar em caso de um gaveteiro, uma cômoda, né? Largar esse espaçamento é legal. Pode largar, eu deixo às vezes 5 milímetros, já é o suficiente aqui. Aqui na frente, depende da gaveta aqui, ó. Se você for usar com gaveta por fora, como essas daqui, né? Vamos supor, isso aqui é uma MDF de 15. Você já deixa aqui para ele ultrapassar uns 2 centímetros, né? Para ficar bem, bem coberto, vamos botar assim, né? Como eu estou explicando a vocês, já falei, isso é só umas ideias para vocês, quando vocês forem colocar no papel o móvel de vocês, vocês já saberem mais ou menos como planejar. Tipo, vamos supor que daqui até aqui eu tenha 50. Aí vocês querem fazer o tampo aqui. E vocês vão querer deixar 5 milímetros a mais aqui e aqui. Então vocês vão botar esse tampo, ou seja, no plano de corte, já vão calcular ele com 51 centímetros. E aqui sabendo que você quer usar 50. A efeito da gaveta depois aqui, para planejar as gavetas, se você tem 51, vai largar meio aqui, então você tem 50 por fora aqui, ó. Vamos supor que estamos usando MDF de 15. 15, 15 dá 30, embora o MDF não seja tão exato, mas vamos botar, vai dar 30. Então você vai pegar 50, vai abater 3 e aqui dentro você vai ter 47. Então, 47 será o vão para vocês colocarem, para vocês planejarem a gaveta de vocês. Então vocês têm 47. Vai usar a corrediça telescópica ou vão usar essas corrediças aqui? Eu não gosto dessas corrediças, não uso elas de jeito nenhum, sempre uso telescópicas. Então, aí vocês vão ter aqui 47 por dentro e vão ter duas corrediças telescópicas. Cada corrediça telescópica tem 13 milímetros. Então você abate aqui 26, alguns abatem 27 para dar uma folguinha, tá? Vão abater os 26 desses 47 aqui. Então vai dar 44,4 aproximadamente. É o tamanho que a gaveta de vocês vai ter final, o lado externo, tá? Então o cálculo é mais ou menos assim que vocês têm que fazer. Aqui aqui ele entra, né, é o tampo. Daqui para baixo ele vai direto, fica bem visivelmente. Tem
pessoas que fazem um outro rasgo aqui, um fundo, né? O tampo, um fundo e o rodapé à parte. Então, existem vários meios de construção para se fazer o mesmo móvel na marcenaria. Então, às vezes, você está em algum lugar, você pode observar, ver como é que foi montado para vocês saberem como vão fazer ou pretendem fazer o de vocês. Outra coisa interessante é onde você vai colocar o parafuso e onde está o esforço maior do móvel. É uma situação a se avaliar. Por exemplo, aqui nós temos um tampo. Não fica legal colocar parafuso no tampo, parafusar daqui para cá, nunca. Você vai parafusar sempre por dentro. Aqui no caso tem um dispositivo de montagem, mas eu mesmo não tenho como fazer dispositivo de montagem, ainda não achei um gabarito legal para minifix. Então aqui você tem várias opções. Você pode colocar uma cantoneira aqui, pode ser a cadeirinha, né? E vai parafusar de baixo para cima. Eu não gosto muito. Existe o pocket hole, não se usa muito aqui no Brasil, mas é um parafuso que entra aqui, mas ele fica um rasgo muito aparente, não fica legal nesse tipo de situação aqui. Ou você coloca uma travessa aqui, que é um dos métodos que eu faço, uma travessa. Essa travessa, ela é parafusada aqui, né? Ou pode ser parafusada com pocket hole realmente virado embaixo do tampo aqui. A travessa aqui embaixo do tampo, porque aí quando você colocar o tampo não vai ser visto o furo. Aí daqui de baixo para cima você parafusa na travessa o tampo. Então você tem um visual clean aqui. Alguns parafusos vão acabar aparecendo aqui, ó, né, como tem aqui essa travessa. Você tem que realmente parafusar aqui, ou mais cantoneiras aqui. Eu não fico usando muita cantoneira, mas tem gente que usa, né? Na realidade hoje as pessoas querem o visual mais clean possível. Aqui, sempre evita de colocar o MDF no chão. Aqui tem um pezinho de plástico bem ruim aqui. Como eu disse, esse é um móvel de loja. Eu só estou usando como exemplo para o vídeo. Mas tem uns pés melhores, tem uns adesivos que a gente já pode colocar. Algumas pessoas, se fizer um rodapé à parte, você pode usar um outro material. Pode usar um MDF naval, que é mais resistente à umidade. Tem gente que usa uma madeira mais leve, como rodapé, depende muito do caso. Então, outra situação aqui, gaveta. Ó. Essa gaveta, a frente externa da gaveta, você escolhe o quanto você quer que cubra, né? Nesse caso aqui, se isso aqui é um MDF de 15, ele botou para cobrir 5 milímetros aproximadamente, deixou 10. Não é o que eu faria. Em geral aqui, eu colocaria aqui uns 10 para cobrir, deixaria uns 5. Isso, lembrando que esse móvel não é um móvel do tipo tamponado. Se ele fosse tamponado, você pode colocar a gaveta o mais próximo possível aqui, ó, tipo de 15, cobrir uns 13. E aqui vem o tamponamento, que é outra madeira aqui, ó, cobrindo aqui, e as portas ficam todas com visual embutido. Como o último móvel que tem no canal aí, lá ele é um móvel tamponado. Aqui, como eu falei com vocês da gaveta, ó, vocês dão um desconto, ó, que seria aqui o exemplo que eu dei, tá? 50 por fora, abateu 3 centímetros, que são duas de 15 dessa, aqui os 13 milímetros da cantoneira, né? Da corrediça telescópica. A gaveta é daqui até aqui que você vai calcular, tá? Dessas laterais externas. E aí você quer ver a parte interna, você vai abater mais 15, 15, mais 3 centímetros. Essa é a parte interna que você vai ter aqui, ó, o vão livre. Profundidade, a profundidade da gaveta. Vamos supor que esse móvel aqui tenha 50 centímetros. Eu costumo colocar uns 5 centímetros a menos, depende um pouco de qual é o móvel, mas vamos botar 50. Você pode colocar gavetas de 45 ou até 40. E eu uso corrediça telescópica 5 centímetros menor que a gaveta. Se eu usar gavetas de 40, eu vou usar corrediça telescópica de 35. Se eu usar de 45, vou usar de 40. Por quê? Porque quando você abre a gaveta, ela não sai toda.
Se você colocar a telescópica e a de 50, vamos botar a gaveta de 40, corrediça de 40, quando você abre, ela vai até a ponta dela, ela vai ficar toda, igual aqui, ó, aqui tá, você pode ver que ela não sai toda, fica uma parte para dentro lá. Eu gosto mais assim. Não é que você pode abrir um tanto ou não abrir muito, mas de qualquer maneira aqui a gaveta vem sozinha, né? Ela vai funcionar e ela vai ficar com 5 centímetros aproximadamente para dentro aqui. Eu prefiro assim. E não é por isso, mas também ajuda no preço, porque as corrediças menores também são mais baratas, tá? E creio eu que seja só isso, né? Basicamente é isso. Eu queria dar a vocês algumas ideias e dicas para vocês tirar as suas ideias, para você botar isso no papel. Toda vez que eu vou fazer um gaveteiro, por exemplo, eu boto no papel todas essas medidas, calculo as gavetas, né? Esse caso desse gaveteiro aqui, por exemplo, ele tem essas travessas no meio, né? Ele tem duas, mas aqui poderia ser feito sem essa travessa, colocado duas gavetas e as frentes externas maiores, largando um espaçamento de 2 milímetros a 3 entre uma e outra aqui. Aí você vai ter que calcular a parte interna da gaveta, vai ter a sobra, né, que é o espaço, e a outra aqui também, mais uma, tem o vão. Você bota tudo no papel, calcula o vão e a frente externa para cobrir. É lógico que se a gaveta é muito pequena, não faz sentido ficar com a frente enorme, né? A frente externa é enorme aqui. Então aqui até dá para fazer isso aqui também dá. Mas é isso aí. O vídeo de hoje é um vídeo curto, só para dar algumas ideias de planejamento do móvel. Qualquer dúvida pode perguntar aí nos comentários. Curtam, compartilhem e deixem o seu like.